Vamos olhar aqui também numa relação com este assunto para os pronunciamentos de Vladimir Putin, o presidente russo. Putin disse nesta terça-feira que o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas ilustra assim o fracasso da política dos Estados Unidos no Oriente Médio e afirmou que a criação de um Estado palestino é, portanto, a necessidade. O presidente russo defendeu esta necessidade dessa implementação das decisões do Conselho de Segurança da ONU sobre esta criação de um Estado palestino soberano e independente. Como é que podemos aqui olhar para estes pronunciamentos de Putin? Bem, são pronunciamentos que, de um lado, podem ser reflexo, não é, da vontade política da Rússia de ser um dos playmakers da região medio-oriental, não é? Basta ver a boa relação que tem com o Irão. Ontem mesmo, o primeiro-ministro do Iraque esteve em Moscou para, enfim, consultas políticas e também da cooperação no domínio da energia entre os dois Estados, mas demonstrar que a Rússia também está interessada em estar cada vez mais presente no Médio Oriente, além de estar já, por exemplo, bem consolidado na Síria, que é um Estado onde está presente militarmente e garante a sobrevivência do regime do presidente Bashar al-Assad. E, do outro lado, bem, constata uma realidade factual, que é o facto de os vários processos de negociação de paz entre Palestina e Israel terem fracassado. Mas este fracasso só se deve aos Estados Unidos, é uma questão que se pode questionar, porque também a Rússia, com os Estados Unidos, ao lado da União Europeia e da ONU, fazem parte do chamado Quarteto para o Médio Oriente, que foi estabelecido em 2000 e 2001 para relançar o processo de intermediação para a paz depois do fiasco dos acordos de Oslo. E neste quarteto também se pode dizer no caso, que o quarteto no seu todo falhou, porque se os Estados Unidos fazem parte do quarteto e falhou, também se pode dizer que falhou a Rússia, se pode dizer que falhou a própria ONU, também se pode dizer que falhou a própria União Europeia. Só que esta problemática da resolução deste conflito depende da vontade das partes diretamente envolvidas, no caso, Israel e a Palestina. Nenhum Estado do mundo pode impor a vontade ao Israel de fazer o que achar no seu interesse. Daí se justificar, não é, a não implementação dos vários acordos, das várias resoluções das Nações Unidas sobre essa problemática, não é, da resolução do conflito entre Israel e a Palestina, resoluções que datam desde a década de 60. E também do lado da própria Palestina não há um interlocutor claro, porque de um lado existe o Hamas, que é este grupo terrorista, não é, que tem vindo a utilizar uma retórica mais violenta para a salvaguarda dos interesses da população palestina, e do outro lado existe a autoridade da Palestina em Cisjordânia, que não tem, digamos assim, o peso militar, o peso econômico e até político-diplomático para fazer com que os interesses da Palestina, de fazer com que se transforme num Estado como tal, possa ter lugar. Enfim, os interlocutores é que não se encontram para fazer com que os vários acordos internacionais possam ser implementados. Neste caso, deve haver uma maior pressão da parte de todos. Deve haver a pressão da parte dos Estados Unidos, como deve haver pressão da parte da Rússia, da União Africana, da parte da União Europeia, da parte da ONU, da própria Liga Árabe. Todos os Estados do mundo, todas as organizações internacionais devem fazer uma pressão cada vez maior para que esses dois interlocutores possam sentar-se outra vez à mesa para reverem, não é, formas de resolução deste conflito.